Glória a Deus. E quem está conectado, já dá um oi aí, desde onde está nos ouvindo, nos vendo, desde qual cidade, de qual lugar. Deixa eu ver que eu quero saudar cada um de vocês, aos nossos amigos, seguidores, irmãos na fé, que sempre nos acompanham. Hoje eu vou estar compartilhando sobre oração. Me propus a compartilhar nas quartas-feiras, sempre um tema para edificar, para agregar na vida daqueles que nos seguem. Está enchendo a nossa rede social com aquilo que o Pai tem nos acrescentado. E eu tenho certeza que vai ser importante para poder ativar a sua vida, o seu ministério, você que já tem consciência de um chamado, de um ministério. Na transmissão passada, que foi nas quartas-feiras retrasadas, na passada eu não fiz, eu falei sobre oração também, falei sobre o Lehit Palel, falei sobre os aspectos da oração, né, o que significa orar, o que não é, o que é a diferença de uma oração correta, de uma oração religiosa, que orar não é falar os seus problemas, senão que é ter um tempo de meditação, de estudo, de diálogo com Deus. A oração é um diálogo, não é um monólogo, não é só você que fala, mas também Deus quer falar conosco. E a oração é um momento propício para isso. Então, se você não viu essa live, essa transmissão, volta aí na página do nosso ministério, que vai estar lá disponível, ou então no nosso canal do Facebook ou do YouTube, canal Shalom, também eu já subi lá essa transmissão. Está dizendo aqui que tem 2, depois mostra que tem 4 pessoas conectadas. Eu tenho certeza que o tema hoje vai ser bom para você. Fica até o final, não vou me prolongar muito. Vou ser bem objetivo e compartilhar aquilo que o Pai colocou em meu coração desde a semana passada. O tema é elementos da oração. Você que gosta de oração, quer se aperfeiçoar na oração, quer se desenvolver, entende que tem esse chamado ministerial a orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu território, né? Então, fica aí para você entender um pouco mais sobre a oração. Também te convido a compartilhar com outras pessoas. Envia para aquela pessoa que você identifica que tem um chamado à oração também. Aquela pessoa que você entende que necessita aprender mais de oração. De repente está passando pelo momento difícil, está passando pelo momento de um desafio, né, e precisa de ferramentas, precisa desenvolver o seu ministério de oração. Então envia também para essa pessoa, tá bom? Então vamos lá. O tema sobre oração é os elementos da oração. Antes de falar especialmente sobre os elementos da oração, eu quero chamar a sua atenção para entender sobre o que são elementos, né? Qual é a definição de um elemento? Me pus a estudar e a meditar do que significa os elementos. E os elementos significa que eu pego partes de um todo. Por exemplo, existe o universo tem o seu aspecto físico, e dentro desse aspecto físico do universo existem os elementos água, ar, terra e fogo. São elementos, são partes, são componentes do universo, da Terra, no aspecto físico. Quando eu pego o corpo humano e eu quero esmiuçar, né, particionar, né, criar partes desse todo que é o corpo do ser humano, eu posso aí criar elementos que são os ossos, os órgãos, a pele, e aí, enfim, são partes de um todo. Isso são os elementos. Quando se fala de elementos de oração, eu estou falando que a oração não é simplesmente o falar. A oração não é simplesmente o exercer a sua fé.
A oração não é somente você buscar uma resposta em Deus. A oração não é somente você buscar interagir com o Criador. A oração, ela necessita dos seus elementos, reunir esses elementos. Mas para que eu ponha um fundamento escritural, eu quero te levar para a escritura que está em 1 Coríntios 14, que você possa anotar aí, ou alguém anote e escreva aí. Acredito que a minha auxiliadora vai fazer isso. 1 Coríntios 14, versículos de número 14 e 15. Primeira Coríntios 14, versículo 14 e 15. Que diz assim: isso, perfeito. Que diz assim, que se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Aqui eu quero estabelecer esse fundamento das escrituras, ou da escritura, melhor dizendo, para falar que a oração ela tem que ser feita no espírito e também tem que ser feita com entendimento. São esses dois primeiros elementos aí que eu quero apresentar. A oração, né? Dentro do que nós falamos na semana passada, a orar é um diálogo, é o momento em que você busca ter esse relacionamento íntimo com o seu Pai Celestial, o Criador do Universo. Só que inicia-se não apenas com o ato de falar, mas também com a busca, com o interesse de conhecer a sabedoria divina, de esquadrinhar a palavra de Deus, que vai te enriquecer, né? E vai preparar o seu coração, a sua mente, para ouvir a Deus. Então, esse processo, né, eu ensinei na transmissão passada, que se chama Lehit Palel, que é esquadrinhar, buscar a Deus, sondar o coração, né, fazer meditações, para também buscar ter esse diálogo com Deus e obter suas respostas. Então, devemos orar, conforme diz o apóstolo Paulo aqui, a igreja de Corinto, orar com o Espírito. O que é orar com o Espírito? Em algumas outras passagens diz orar no Espírito, porque há diferença de orar com e orar no. Né? Esse no é mais profundo. Orar no Espírito. Orar com é quando o Espírito está te auxiliando. É quando o Espírito está ali de mão dadas com você. Né? Você está caminhando, mas ali o Espírito está de mão dada com você. Orar no Espírito significa que você já está fazendo uma oração totalmente guiada, rendida, com o coração rendido a Deus e sendo guiado no Espírito. Então vamos pegar esse contexto. O apóstolo Paulo diz: devo orar no Espírito e orar com entendimento. Como que se ora no Espírito? Orar no Espírito não é oração mental. Falamos na classe passada que não existe isso. Oração é verbo, é diálogo, é quando eu expresso em palavras e também em ações. Mas é uma manifestação, não existe oração mental. Então, orar no Espírito é quando eu deixo que o Espírito de Deus possa guiar o meu espírito, o meu ser interior, a minha consciência,
a minha inteligência, para que possa alcançar entendimento. Então, orar no Espírito é orar, guiado pelo Espírito de Deus. E muitas das vezes, essa oração no Espírito, esse elemento de orar no Espírito, que é importante. Eu preciso mortificar minha carne, para que meu espírito se fortaleça, tome o controle, a direção das minhas orações. E como que mortificamos a carne? Renunciando, muitas vezes, a nossa própria vontade. Outra coisa também muito boa para mortificar a carne é o jejum. O jejum não muda a Deus. Toda vida que buscamos fazer jejuns em nossas orações não é para mudar Deus, é para mortificar a nossa carne, é para mudar a nós mesmos. Nós é que precisamos de mudança. Então, precisamos entender que o apóstolo Paulo nos deu este elemento, que a nossa oração tem que ser feita no Espírito, com o Espírito, não sozinho, não independente, não orar a nossa própria vontade, não orar a nossa necessidade, não orar aquilo que nos dá a vontade de orar. Por isso que Tiago diz, muitos de vocês oram, pedem a Deus as coisas e não recebem, porque não oram como convém. A oração, ela pode ser uma busca de satisfação de alguma necessidade pessoal. Mas nós precisamos nos elevar desse nível da necessidade de orar desde uma encomenda, desde de um direcionamento do Espírito. Então, um dos elementos da oração, eu quero deixar aqui muito claro, é orar com ou no Espírito, não a nossa própria vontade. Segundo elemento que eu vou mencionar aqui, que são partes de um todo. O segundo elemento é orar com o entendimento. Essa palavra entendimento também pode se colocar como orar com fé. Precisamos do Espírito e da fé, aquilo que nos dá entendimento. A fé, ela é uma revelação, é uma consciência, é o que nos dá entendimento. Isso é fé. O apóstolo Paulo diz também em algumas passagens que devemos orar com fé, crendo que receberemos em tempo oportuno. Não orar duvidando, não orar sem uma expectativa, sem uma confiança. Devemos orar com fé. Devemos orar com fé. Então, o segundo elemento aqui é orar com fé. Tem que ter a fé. A minha oração tem que ter o Espírito, tem que ter a fé. Senão não funciona. Senão não vou estar orando completamente, de uma forma eficaz, de uma forma efetiva. Orar com fé. O que fizermos dentro do âmbito da oração que não for por uma fé, não tem uma garantia de cumprimento. A fé é um título, a fé é um direito que nos outorga o que pedimos a Deus. Muitas vezes Jesus dizia aos que criam nele, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Que seja feito segundo as tuas palavras. Essas palavras que seja feito segundo a tua oração. Temos que orar no Espírito, porque o Espírito nos prepara para orar. E temos que orar com entendimento, com a revelação daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus nos disse. Isso é orar com fé, com a certeza, com a confiança de que somos ouvidos, de que teremos respostas. Isso é orar no Espírito.
com entendimento. Os dois elementos. E o terceiro elemento, o que eu quero mencionar é sobre o altar. O altar, ele é onde nós exercemos o nosso sacerdócio. E onde exercemos o nosso sacerdócio? Assim como um advogado, um juiz, né? Uma pessoa do âmbito jurídico necessita de um fórum, necessita de um ambiente para exercitar a sua justiça, para exercer a sua competência. Nós também necessitamos de um ambiente para ministrar. Não estou falando somente do aspecto físico. Toda vida que nós estivermos em um tempo de oração, temos que entender que esse tempo de oração é um tempo de sacerdócio, é um tempo de altar, né? Ou seja, nós temos que ter o elemento fé, temos que ter o elemento espírito, mas temos que entender que nós estamos no nosso tempo de oração administrando um sacerdócio, um altar, né? Exercendo justiça. E quando eu falo de altar, eu falo do altar dentro do pensamento bíblico, não do pensamento religioso, do pensamento moderno, que o altar se tornou sinônimo de palco, plataforma onde se faz show, púlpito. Altar no pensamento bíblico é lugar de sacrifício. Altar no pensamento bíblico é lugar de adoração. Mas eu vou falar dentro de uma estrutura do que é o altar. A palavra altar no hebreu se pronuncia misber. Misber, ou bersh. O que significa? Esta palavra foi formada como um acróstico com 4 iniciais de outras palavras. Mehilá, perdão. Zehut, direito, justiça, boas ações. Berahot, bênçãos. Jaim, vidas. Então, a estrutura de um altar, o altar foi desenhado, foi projetado para funcionar dentro desses 4 princípios ou aspectos principais. O altar foi feito para ministrar perdão, não para trazer acusação, mas perdão. O altar de Yeshua. O altar foi feito para ministrar justiça, direito, boas ações. O altar foi feito para trazer bênção e para trazer vida. Não foi feito para trazer maldição. Por isso que o altar de Balaão, aquele profeta bruxo, aquele profeta corrupto, que a Escritura diz que se corrompeu e foi contratado por Balaque, que era um moabita, junto com os midianitas. Eles estavam querendo amaldiçoar o povo de Deus. Então foi atrás de um profeta corrupto e comprou o serviço profético de Balaão. E Balaão preparou um altar porque ele sabia que para que houvesse palavras proféticas, profecias, orações, ele tinha que preparar o altar. Só que ele preparou o altar para amaldiçoar e não pôde, porque o altar foi feito para abençoar, não para amaldiçoar. E o altar também foi feito para trazer vida e não morte. O altar foi feito para trazer vida. Embora seja um lugar de sacrifício, esse sacrifício tem a finalidade de trazer vida a alguém. Assim como de Yeshua,
foi o sacrifício vivo, embora Yeshua no seu corpo estava operando a morte nele. A finalidade é que aqueles que estavam também participando do altar viessem receber vida. Assim como o apóstolo Paulo disse que o seu ministério estava sendo morrendo a cada dia. Nele estava operando a morte, mortificando a sua carne, a sua vontade, para que aqueles que estivessem caminhando com ele, os seus discípulos, tivessem a vida. O apóstolo Paulo se tornou um homem de altar. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, o apóstolo Paulo, dentro do seu pensamento, de que o altar não é somente uma construção de tijolos, não é somente uma construção de pedras, o altar também é sinônimo de um lugar onde Deus habita, em um lugar onde nós decidimos ceder espaço para Deus, para o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, no seu pensamento, ele diz, nós é que somos o altar. Não se trata de que eu vá ao altar, eu sou o altar. E eu também sou o sacrifício. Então ele diz, apresentei os vossos corpos, as vossas vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que experimentem essa transformação, essa mudança de pensamento, essa mudança de visão, porque o altar nos leva a um processo de transformação. Então, precisamos entender que para oficiar nosso período de oração, temos que nos tornar profissionais da oração. À medida que vamos aprendendo a orar, guiados pelo Espírito, a orar com entendimento, o Espírito vai permitindo que nós venhamos ordenar o nosso altar pessoal, o nosso altar familiar e o nosso altar congregacional. E aí passaremos a estar orando dentro de um entendimento correto de qual é o nosso ministério, qual é o nosso chamado. Nosso chamado é participar do altar em Yeshua. Nós somos sacerdotes desse altar. Eu ouvi uma frase hoje que eu fiquei meditando boa parte do dia. Achei interessante. Que me recordou que nós não estamos chamados a caminhar com Cristo. Porque essa palavra com e no faz uma diferença. Eu estou caminhando com, ou seja, está ao meu lado. É bom. Caminhar do lado de Cristo é bom. Mas quando eu entendo que eu estou chamado a caminhar em Cristo, não com, mas em, dentro. E também Ele está decidido a estar dentro de mim. Cristo em mim e eu em Cristo. Toda vida que nós falamos que estamos em Cristo, em Yeshua, estamos falando que estamos no novo pacto. Já não estamos mais debaixo da maldição da lei. Já não estamos mais debaixo das obrigações rituais, as obrigações cerimoniais, as obrigações litúrgicas que o povo de Israel estava obrigado desde a época do Monte Sinai. A guardar as 613 leis, a guardar todos aqueles mandamentos, porque se não guardassem, não tinham a bênção de Deus, não tinham o perdão de Deus, não eram considerados justos e não tinham a vida. Mas este novo pacto, feito em Yeshua, nos permite caminhar em Cristo, em Yeshua. Ou seja, pela graça. Caminhar em Cristo, em Yeshua, é caminhar na graça de Deus, no favor imerecido. E nele somos perdoados, somos justificados, porque ele se tornou a oferta em nosso lugar e nós nos tornamos a justiça de Deus. Nós somos abençoados com toda a classe de bênção em Yeshua e também recebemos vida, a vida Zoe no grego, ou a vida Jaim, a vida abundante.
a vida regeneradora, não a vida degeneradora ou degenerativa. A vida degenerativa veio sobre Adão após ele desobedecer a Deus e cometer iniquidade. Então a Bíblia diz que ele passou a morrer. Todos os dias, os seus dias estavam definhando e ele estava morrendo a cada dia. Essa é uma vida degenerativa. Mas a vida em Yeshua é uma vida regenerativa. Meu corpo está se regenerando, a minha alma está se regenerando, meu espírito está se regenerando a cada dia que eu estou caminhando em Yeshua, não na lei mosaica, não na lei legalista, mas estou caminhando na lei do espírito de vida, no qual Cristo me justifica a cada dia. Yeshua. Por isso devemos aprender a orar no espírito, com a meditação que o espírito quer que eu medite. Não ficar pegando informações aleatórias na internet, na sociedade, opiniões das pessoas, porque estas vozes podem bloquear a voz do Espírito de Deus em minha vida. Quando a Bíblia fala sobre os falsos mestres, que Satanás vem como um falso mestre, como um ladrão, está falando daquela pessoa que tem uma opinião, um conselho, um argumento que pode roubar a revelação de Deus em minha vida. Aquilo que o Pai está implantando, está me ensinando, está me despertando a meditar, a pensar, a esquadrinhar, para que eu alcance entendimento e para que eu passe a servir o altar pessoal, porque o altar é Mehilá, é perdão, ou seja, o Pai quer que nós perdoemos pessoas, porque nós fomos perdoados. E à medida que Ele revela o seu amor por nós, o seu perdão por nós, a gente vai transbordar deste amor para outras pessoas. Na semana passada, o Pai começou a falar comigo sobre amor, a amar as pessoas, o amar as circunstâncias, a maneira de Deus, que é amar sem reservas. O livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, o único em espécie, o único em caráter, o único que não há outro igual a ele. É unigene, a única genética. E quando eu passo a andar em Yeshua, a andar em Deus, em Cristo, Cristo vai entrar dentro de mim também. Este é o pacto. O apóstolo Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que é Cristo viver em nós? É porque pela fé nós somos justificados e essa justificação introduz no nosso ser interior o DNA de Deus. Introduz no nosso ser interior a genética de Deus, a genética do Filho, do unigênito. Yeshua passa a viver dentro de nós. Embora o nosso corpo todo, embora os nossos ancestros, o nosso DNA também carregue traços dos nossos ancestrais, registros dos nossos ancestrais, todavia também somos portadores da natureza, da glória de Deus. Então, precisamos aprender que a oração vai nos permitir administrar corretamente o nosso altar pessoal. Vamos administrar justiça. Vamos ter um sacerdócio com Deus para nos autolibertar de muitas coisas e ajudar as pessoas a se libertarem dos seus egos, dos seus orgulhos, dos seus traumas, libertar das suas ofensas, libertar dos seus temores, dos seus medos. Somos chamados ao ministério, a ser ministros de altar. Isso, nosso primeiro ministério é o chamado a orar. Muito mais do que pregar às pessoas, é orar. É conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade. Ser uma pessoa que começa a entender e a se afinar a ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo.
Então, o primeiro elemento que eu falei sobre a oração é o elemento do Espírito. Não podemos orar na carne, orar de nós mesmos. Temos que orar no Espírito, com o Espírito. Muitas vezes vai precisar fazermos jejum, matar a nossa carne. Muitas vezes vai precisar renunciar à nossa vontade, fazer um tempo de renúncia primeiro, dizer, Senhor, eu não quero orar, eu não quero isso, mas eu me submeto à tua vontade. Fala-me. Busca esse diálogo com o Pai. Depois o Pai vai começar a te trazer entendimento, revelação, fé. Quando se ativa a fé, então pronto. Você passa a administrar corretamente o altar. Lembrando que altar é perdão. O altar é direito, justiça, boas ações. Altar é para abençoar, é para dar vida. Fizeram uma pergunta aqui. Para se orar no Espírito, necessita orar quanto tempo no dia? Não necessita tempo, né? É necessário estar o tempo que o Espírito te pede. Não existe um tempo predefinido. O tempo é o de Deus. O tempo é o de Deus. Nós precisamos, claro que ter uma disciplina, reservar um momento do dia. Alguns conseguem melhor ter esse tempo ao acordar, outros depois do almoço, outros à noite, de acordo com a sua rotina de dia. Outros não conseguem ter nenhum tempo, porque dizem, eu estou orando em todo o tempo. Mas aqueles que têm um trabalho que requer muita atenção, que requer estar sempre atento a outros processos, às vezes não conseguem ter esse tempo no dia. E chega em casa cansado, não consegue orar. Então, nesses casos, pelo menos uma vez na semana, mas o ideal é orar todos os dias. Comece com o tempo que você tem, e Deus vai lhe dar mais tempo, Deus vai lhe acrescentar mais tempo. Você vai entender que todas as suas atividades do dia a dia, da semana, vai precisar de oração. Orar para saber fazer bons negócios, orar para saber entrar nos ambientes e se relacionar com diferentes pessoas, pessoas muitas vezes que estão feridas, pessoas que muitas vezes estão cheias de problemas e que vão tratar mal, que vão ser ignorantes, ou pessoas que estão necessitando de Deus e que nós vamos ser o instrumento de Deus para alcançar essas pessoas, para dar uma palavra, para levar elas a pensar de uma nova maneira. Então, o ideal é orar em todo o tempo, como diz a carta de Paulo a Judas, orar em todo o tempo. Ou também diz em Romanos, orar sem cessar. Não devemos parar de orar. Lembrando que oração é esquadrinhar a palavra, oração é conhecer a vontade de Deus, é fazer lehit palel, é você buscar esse diálogo com Deus, falar e também ouvir. Devem ter o elemento da oração do Espírito, oração da fé, com entendimento, sabendo o que orar, sabendo qual é o seu direito, qual é a vontade de Deus, para administrar esse sacerdócio com Deus no altar. Altar, sinônimo de perdão. Altar, sinônimo de justiça, direito, boas ações. No altar apresentamos as nossas boas ações. A Bíblia fala de um centurião romano chamado Cornélio, livro de Atos, capítulo 10, que diz que Deus lhe respondeu, lhe enviou um mensageiro, um anjo, que a Bíblia chama de anjo, um mensageiro, um profeta, para lhe trazer uma palavra, uma mensagem, dizer, Cornélio, Deus te ouviu e vai te responder. Deus te ouviu e vai te responder. Por causa das tuas contínuas orações e das tuas, algumas traduções falam esmola, mas o contexto correto é tzedakah, caridade, justiça. É você entender que Deus te prosperou, que Deus te abençoou para você compartilhar com outros. O rico não é aquele que tem para si, é aquele que tem para dar, para compartilhar. É o que tem o suficiente, abundância. Então, por causa dessa generosidade de Cornélio,
Deus lhe ouviu, lhe enviou a Pedro, o apóstolo Pedro, para lhe falar acerca da salvação, acerca do Espírito Santo, acerca do caminho no qual Jesus estava ensinando, que era o caminho para se alcançar o Pai, para se alcançar a vida, para se encontrar a verdade, não o caminho religioso, não o caminho dos fariseus, cheio de regras, cheio de leis, cheio de proibições, mas um caminho para se ter um relacionamento íntimo com o Criador do universo, com o Pai Celestial, para se encontrar o seu propósito de vida, para se alcançar o cumprimento da sua missão aqui nesta terra. Então todos nós precisamos entender esse elemento, orar com o Espírito, no Espírito, orar com entendimento, que é orar com fé, e entender sobre o altar. Os elementos do altar, que são as partes que o altar tem, é Mehilá, perdão. Toda vez que vamos nos entrar na presença do Pai, Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Como devemos orar o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, o teu governo, a tua vontade. Que seja feito aqui na terra aquilo que está estabelecido no céu. Aí logo vem aquela frase tão conhecida: perdoa as nossas ofensas, assim como na mesma proporção que perdoamos aqueles que nos ofenderam. Uma pessoa de altar, ela tem que entender sobre o perdão, tem que entender sobre, à medida que perdoamos as pessoas, experimentamos o perdão de Deus. Uma pessoa que cobra muito, que é muito exigente, ela está debaixo de uma pressão, é muito rigorosa, ela está debaixo de uma pressão, porque com a mesma medida que se mede, será medida. Então, nessa oração do Pai Nosso, Jesus nos traz uma chave, um código. Você quer sair destas pressões, dessas cobranças. Então, seja uma pessoa que não esteja cobrando as outras, porque você vai se sentir cobrado por Deus. Uma pessoa que exerce muito rigor, muita disciplina sobre os demais, em algum momento vai ser demandada. Porque senão se torna um hipócrita. Os fariseus geralmente eram chamados de hipócritas, porque cobravam muito das pessoas, atavam fardos pesados sobre as pessoas e não cumpriam, não faziam. É uma hipocrisia uma pessoa exigir que o outro faça algo que ele não está fazendo. Isso é um hipócrita. Então, precisamos entender que na mesma proporção que perdoamos as pessoas, experimentaremos o perdão, a graça. Também outro assunto do altar, um elemento importante é a justiça. A justiça. Temos que colocar sobre o altar não os nossos problemas, mas as nossas boas ações. Né? Tudo que fizemos, investimos, fomos generosos. Isso é justiça. Alimentamos os famintos, vestimos os que não tinham roupa, visitamos os presos, damos palavra aos que estão cansados. Todas essas boas ações são contabilizadas no altar de Deus. Isso também se chama justiça, boas obras. E à medida que vamos entendendo isso, nós vamos também experimentando um outro elemento do altar, que é a berahot, as bênçãos, ou a berahá, bênção, a bênção do Pai. Ser abençoado significa que eu estou recebendo a capacidade, a habilidade, o poder para fazer as coisas que necessito. Muitas pessoas dizem, eu quero uma bênção financeira. A bênção financeira não é você receber 1 milhão na sua conta. A bênção financeira é você receber a capacidade para prosperar e ganhar milhões. Né? Ganhar riquezas que você necessita para si e para abençoar outras pessoas. Isso é uma bênção financeira. A bênção nunca é
o bem em si, mas é a capacidade de produzir, a capacidade de fazer. Tem muitas pessoas que falam assim, eu quero uma bênção na área da saúde. Aí esperam que venha um milagre sobre a sua vida, né? Que venha uma intervenção divina, que essa enfermidade desapareça. Só que a verdadeira bênção é que me dá a habilidade e a capacidade para que eu viva um estilo de vida saudável. Tenha bom descanso, tempo suficiente de descanso, boa alimentação. Isso é bênção. Isso é caminhar na bênção. E a vida, o elemento da vida no altar, dos misber. Vida no hebreu é jain, no grego é zoe. É uma vida abundante, uma vida regenerativa ou regeneradora, que está sempre cicatrizando as feridas, que está sempre se autocurando, que está sempre se auto-recompondo. Vem uma pessoa me deu uma palavra dura, uma palavra ofensiva. A princípio eu me abato, mas eu tenho a vida de Deus e essa vida vai me trazer novamente a alegria. Eu vou estar me regenerando na minha alma. Amém? Então, estar no altar do Senhor significa receber e conceder perdão. Significa apresentar a Deus as nossas boas obras. Ou apresentar a Deus as boas obras de outros. Quando estamos sempre intercedendo por outras pessoas, a primeira coisa que a gente pergunta às pessoas, você está aplicando esse princípio? Você está sendo fiel nessa área? Você está praticando esse princípio? Porque eu vou estar orando por você, pedindo a Deus que te atenda, que te faça algo, mas você tem que estar praticando a justiça, o direito, as boas ações. Também a bênção, ministrar a bênção. Muito importante isso. Não amaldiçoar as pessoas. Não amaldiçoar as situações. A nossa boca foi feita para abençoar. Tudo que Deus criou desde o princípio, a Bíblia diz que Ele abençoou. E por causa desta bênção é que se ativou o poder de crescimento, o poder da multiplicação, o poder da prosperidade. Foi porque abençoou. Tudo que não multiplica, que não prospera, que não cresce, está de alguma maneira atada em uma palavra de maldição. Talvez alguém disse para você que você nunca ia crescer, que você nunca ia prosperar, que você nunca ia alcançar esse ou aquele resultado, e você ficou cativo nesse pensamento, nesta palavra, nessa autoridade que te amaldiçoou, seja um pai, seja uma mãe, seja um familiar. Mas em nome de Yeshua se cancela agora mesmo essas palavras, se anulam. E neste altar, nesta hora, eu libero a bênção sobre a sua vida. E eu declaro que sobre a sua vida virá a prosperidade, virá o crescimento, o incremento, virá uns avanços. Que sobre você venha o favor de Deus, do Pai, que te abre portas que estavam fechadas, mas que te concede o acesso pelo favor e pela graça. Então, precisamos amar a maneira de Deus. E amar a maneira de Deus é amar sem reservas. Porque muitas vezes, aqueles que estão no altar, que foram chamados a ministrar vida sobre as pessoas, e aqui eu falo do último elemento, Jain, ou Zoe, vão estar vivendo em alguma etapa ou em alguma circunstância um processo de morte. Assim como de Yeshua. Yeshua morreu para dar vida a todo aquele que nele crê. Muitas vezes nós, como sendo chamados ao altar, vamos experimentar algum momento, alguma área, alguma circunstância que parece que estamos sendo desfavoráveis. Senhor, eu estou orando por tal e tal pessoa, por tal e tal circunstância, a pessoa está abençoada, prosperada, está crescendo e eu estou aqui nessa situação. Essa crise, esse conflito veio sobre a vida de Asaf. No Salmo de número 70, se não me falha a memória, 73, ele disse que o seu coração se enfermou porque ele viu a prosperidade do ímpio.
E ele começou a olhar para ele, para os seus familiares, para o seu povo, e falou: Senhor, como que pode? Nós te servimos, nós estamos continuamente orando, servindo no altar, preparando o sacrifício, fazendo tudo. E o Senhor está prosperando o ímpio e não está prosperando a nós. Veio essa crise. E logo no mesmo salmo veio a resposta de Deus dizendo que ele estava totalmente equivocado. Estava com a visão, com a perspectiva errada. Porque nós não fomos chamados para ter mais do que as pessoas. No âmbito material, nós somos chamados para ministrar vida, para abençoar, para solucionar conflitos, para resolver problemas, para levar palavras que estão cansados, para falar palavras de abertura de prisões aos presos, aos cativos. Vamos experimentar também liberdade, claro. Mas a nossa liberdade não tem que estar somente no âmbito natural. Temos liberdade no âmbito eterno, no âmbito espiritual. Assim como José no Egito, por uma circunstância injusta, resultou que ele foi preso. Ficou no presídio dentro do Egito, injustamente, mas ele não se sentia um preso. Ele não se sentia um cativo. Ele não se sentia um prisioneiro. Da mesma forma, Paulo e Silas estavam praticando boas ações, estavam levando a palavra e foram presos. Foram lançados no cárcere interior, no cárcere mais terrível que podia se estar. Mas eles não estavam reclamando, murmurando. Eles não estavam falando com Deus. Deus, nós viemos anunciar o teu santo evangelho nessa cidade. Libertamos uma mulher pitonisa. Estamos evangelizando na família de Lídia. E é assim que o Senhor nos paga, Deus, permitindo que a gente vá ser lançado na prisão, ao invés desse pensamento de murmuração, desse pensamento ofendido, o apóstolo Paulo se tornou uma pessoa que entendeu o evangelho e disse: eu vou adorar. Por quê? Porque ele entendeu que se Cristo foi chamado ao altar e padeceu em seu corpo para dar vida, ele estava também tendo o mesmo chamado para sofrer as aflições de Cristo, de Yeshua. Como ele entendeu no Romanos 12, eu sou o altar, eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os meus sofrimentos não é desamparo de Deus. As minhas privações não é desamparo de Deus. As minhas dificuldades não é porque estou rejeitado. É porque eu tenho um chamado. E o meu chamado é no altar do Senhor. Eu não estou correndo atrás de finanças, eu não estou correndo atrás de posições, eu não estou correndo atrás de famas, eu estou correndo atrás de anunciar o Evangelho a todo aquele que crê que Yeshua veio como homem, nascido de mulher, no tempo que a lei estava vigente, mas se tornou oferta pelo nosso pecado, oferta de remissão, pagou a nossa dívida e nos introduziu em um melhor e um novo pacto, no qual chamamos de graça, no qual nos habilita para viver no Espírito e nos trazer vida, a vida abundante, a vida regeneradora ou regenerativa. A cada dia não estamos envelhecendo e morrendo. A cada dia estamos sendo transformados à mesma imagem do Senhor. Você não está morrendo a cada dia. Você está a cada dia sendo transformado na mesma imagem do Senhor. Yeshua HaMashiach vive em ti. O unigênito, o único DNA, o único gene que não pode morrer, que é imortal, está introduzido em ti.
Por isso que vem uma enfermidade, toca o teu corpo e logo você se levanta. É por isso que vem situações que querem te abater, palavras que querem te matar e você vem e se levanta. É por isso que vem situações que matam pessoas fisicamente, como infelizmente acontece a partir dos nossos entes queridos, e a gente tem uma esperança de que essa morte não é o fim. Que há esperança, que haverá ressurreição, e todos que morreram com a genética de Yeshua dentro de seu corpo, dentro do seu ventre espiritual, dentro do seu espírito se levantarão, porque ouvirão a voz de Deus, e os que estiverem mortos se levantarão. Esta é a profecia. Assim como disse o Senhor a Ezequiel: Ezequiel, sobe ao vale, profetiza esses ossos. Chama este vento oriental, ocidental, esse vento do norte, esse vento do oeste, do leste, para que soprem sobre o vale e levante esses ossos, levante esses mortos. E assim fez o profeta, e se escutou um grande estrondo, um grande barulho, um rompimento. Igual quando a mulher está para dar à luz, ela tem que se dilatar, ela tem que abrir o seu corpo, seus ossos são deslocados para que nasça a mesma forma, esse ruído, esse quebranto, para que algo nasça em ti, para que se levante essa nova temporada em sua vida. Muitas vezes a gente pensa que estamos passando a circunstância para a morte. Perdi meu emprego, veio uma circunstância de saúde, problema de saúde na família, veio uma perseguição aqui, outra ali, e a gente pensa, isso vai nos matar. E todo esse cenário não tem outro propósito, outra finalidade, senão manifestar o poder e a glória de Deus. É no meio das crises que Deus te levanta. É no meio das adversidades que Deus demonstra o seu poder. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se revela nas minhas debilidades, se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. É quando estou fraco, humanamente falando, é que me sinto fortalecido no espírito. Porque eu sei que não estou de pé por mim mesmo, mas é Deus que me sustenta. É Deus que me mantém vivo. É Deus que me levanta. É Deus que me guia. É Deus que guia os meus passos, as minhas orações, as minhas proclamações, os meus atos de justiça, de fé. Porque temos Yeshua, o Filho de Deus, dentro de nós. E estamos caminhando dentro dele, em Cristo, em Yeshua, no novo pacto, sendo guiados pela letra, a lei do Espírito e de vida, não a letra morta, a lei do Espírito e de vida. Amém? Então aqui eu finalizo essa porção de hoje. Deixe os seus comentários, como foi para você essa classe. Compartilha com outras pessoas. Se você não pegou todo o conteúdo, volta depois e pega desde o começo. Também vou subir aqui, logo após encerrar essa transmissão, vou colocar também no nosso canal do YouTube. Tá bom? Até a próxima quarta-feira. Tem algum recado, alguma mensagem? Brian e Regis, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Todos que estão conectados ou estiveram conectados, vão vir gravação. Também um grande abraço a todos. Estão convidados a todas as quarta-feiras estarem conectados aqui na nossa página. Estarei compartilhando um tema, talvez seguindo no tema de oração, se assim o Pai nos permitir. Shalom, shalom, um grande abraço a todos. Tenham uma excelente noite.